Primeiro livro Macabeus. Período de paz e prosperidade. No ano 172, o rei Demétrio reuniu as tropas e foi à Média, a fim de conseguir ajuda para a guerra contra Trifão. Arsaces, rei da Pérsia e da Média, soube que Demétrio tinha invadido seu território e mandou um dos seus generais prendê-lo vivo. Ele foi, derrotou o exército de Demétrio, o prendeu e o levou para Arsaces, que o colocou na prisão. Durante toda a vida de Simão, a Judéia ficou em paz. Simão buscou o bem-estar do seu povo, que aprovou sempre o seu governo e a sua glória. Ele, gloriosamente, tomou Jope e fez dela o seu porto, abrindo caminho para as ilhas do mar. Alargou os limites da nação e manteve o país sob controle. Ajuntou um grande número de prisioneiros e dominou Gazara, Bet-sur e a fortaleza. Delas, retirou as impurezas e ninguém lhe pôde resistir. Cada um pôde cultivar em paz seus campos. A terra dava suas colheitas, e as árvores da planície seus frutos. Os anciãos se assentavam nas praças, todos falando das prosperidades, enquanto os jovens se revestiam de glória, usando suas vestimentas de guerra. Abasteceu as cidades de alimentos e destinou armamentos de fortaleza para cada uma. E a fama do seu nome chegou até o extremo da terra. Consolidou a paz no país e trouxe grande felicidade para Israel. Cada um podia ficar sentado debaixo de sua parreira e da sua figueira, sem que ninguém o incomodasse. Eliminou do país aqueles que lhe faziam guerra, e nesses dias os reis foram vencidos. Protegeu os pobres do seu povo. Foi observante da lei e eliminou apostatas e perversos. Cobriu de esplendor o templo e multiplicou seus utensílios sagrados. Relações diplomáticas. A notícia da morte de Jonatas chegou até Roma e Esparta, e todos lamentaram muito. Souberam, porém, que em lugar dele, seu irmão Simão se tornara sumo sacerdote e que tinha o controle de todo o país e das cidades que dele faziam parte. Escreveram-lhe em placas de bronze, renovando com ele a amizade e aliança que outrora tinham contraído com seu irmão Judas e Jonatas. O texto foi lido em Jerusalém na presença da comunidade. Cópia da carta que os espartanos mandaram. 2 magistrados e da cidade toda, dos espartanos, ao grande sacerdote Simão, aos anciãos, aos sacerdotes e ao povo judeu em geral. Saudações aos irmãos. Os embaixadores que vocês enviaram ao nosso povo falaram a respeito de prestígio de vocês e do respeito que vocês impõem. Ficamos muito contentes com a vinda deles. O que foi dito por eles, nos transcrevemos desta forma nos registros do povo. Numênio, filho de Antíoco, e Antipatro, filho de Jazão, embaixadores dos judeus, vieram até nós para renovar conosco o acordo de amizade. O povo acha conveniente receber esses homens com todas as homenagens e transcrever nos livros de autas públicas tudo o que eles disseram, a fim de que o povo de Esparta possa conservar a memória desses fatos, e transcrever uma cópia de tudo para o sumo sacerdote Simão. Depois Simão mandou Numênio a Roma, levando enorme escudo de 600 quilos de ouro, a fim de confirmar o acordo de amizade com eles, um ato institucional. Ao ouvir contar tudo isso, o povo se perguntava: como é que vamos pagar Simão e seus filhos? Ele e seus irmãos, a família toda do seu pai, tornaram-se fortes, combateram os inimigos, assegurando a liberdade para Israel. Então, gravaram uma inscrição em bronze e a colocaram sobre as colunas do Monte Sião. O texto da inscrição é este: no dia 18 de Elu, do ano 172, que corresponde ao 3º ano de Simão como sumo sacerdote Azaramel, por ocasião de uma grande assembleia que reuniu sacerdotes, povos, autoridades e ancião do país, observou-se o seguinte: como estavam acontecendo muitas guerras no país, o sacerdote Simão, da família de Joriabe, filho de Matatias, e seus irmãos, arriscaram a vida e enfrentaram os adversários do seu povo para salvar o templo e a lei, e cobriram de glórias o seu povo. Jonatas, depois de unificar o país e exercer a função de sumo sacerdote, foi juntar-se a seus antepassados. Então os inimigos dos judeus quiseram invadir o país e apoderar-se do templo. Simão, porém, levantou-se contra eles e lutou em favor da sua nação. Gastou muito do seu dinheiro para armar os homens do seu exército e pagar-lhes o soldo. Fortificou as cidades da Judéia, inclusive Bet-sur,
que fica no limite do país antigo, quartel inimigo, e aí deixou uma guarnição judaica. Fortificou também Jope, no litoral, e Gazara, na região de Azoto, onde antes ficavam os adversários. Aí estabeleceu colônias judaicas, providenciando o necessário para que tudo corresse bem, vendo a fidelidade de Simeão e seu interesse para engrandecer a pátria. O povo o nomeou chefe e sumo sacerdote, em vista de tudo o que fizera, por causa da justiça e honestidade, com que fortalecia a nação e procurava, por todas as formas, exaltar mais e mais o seu povo. Em seu tempo, expulsou os estrangeiros da região ocupada e os que estavam em Jerusalém, na cidade de Davi. Eles tinham construído aí a fortaleza, de onde saíam para profanar as vizinhanças do templo, causando-lhe grave atentado à sua pureza. Simão colocou na fortaleza soldados judeus para a maior segurança do país e da cidade, e elevou as muralhas de Jerusalém. Por isso o rei Demétrio o confirmou como sumo sacerdote, o inclui entre seus amigos e cumulou de grande glória, pois soube que os judeus estavam sendo chamados pelos romanos de amigos, aliados e irmãos. Soube também que os próprios romanos tinham recebido os embaixadores de Simão, com todas as honras. Os sacerdotes e os judeus resolveram, portanto, considerar Simão como governante e como sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta legítimo. Além disso, resolveram que ele seria o comandante de suas tropas, para cuidar do templo, nomear um administrador para obras públicas, outro para dirigir o país e outro para responsabilizar-se pelas armas e comandar as fortalezas. Ele teria toda a responsabilidade sobre o templo, e todos lhe deveriam obedecer. Os documentos oficiais seriam todos escritos em seu nome, e ele vestira o manto de púrpura, como ornamento de ouro. Ninguém do povo ou dos sacerdotes poderá desobedecer a nenhum desses pontos, ou contradizer as ordens que ele der, ou, sem autorização, convocar reuniões no país. Vestir-se de púrpura ou usar fivela de ouro será considerado passível de pena a quem acrescentar ou revogar qualquer dessas decisões. Foi do agrado de todo o povo conferir a Simeão o direito de agir de acordo com essas resoluções. Simão aceitou e assumiu com prazer as funções de sumo sacerdote, de comandante das tropas e chefe de nações dos judeus, inclusive dos sacerdotes, para ficar à frente de todos. Mandaram gravar esse documento em placas de bronze e colocá-lo no recinto do templo, em lugar bem visível. Uma cópia do texto deveria ficar no tesouro do templo, à disposição de Simão e seus filhos. Simão é elogiado como fundador do novo Estado de Israel. No entanto, o período de paz e prosperidade é precário, pois Trifão continua sendo grande ameaça. Mais uma vez, Simeão procura relações diplomáticas com outras nações para afirmar independência da Judéia diante dos gregos. Esse documento, com força de lei, visa afastar dúvidas sobre o legítimo chefe dos judeus. Por outro lado, salientando que Simão é constituído no poder pela vontade popular, o documento pretende esclarecer diversas questões. Ele não ocupa o poder por imposição ou concessão dominador estrangeiro. O cargo se deve aos seus méritos, conquistados na luta pela independência. O sumo sacerdócio, a ele concedido, será transmitido aos seus descendentes, até que surja um profeta legítimo, que possa modificar essa disposição, e sua autoridade é incontestável, excluindo, por isso, qualquer oposição.